Queridos amigos, com uma grande alegria, uma grande satisfação em nosso coração, que nesta noite nos é oportunizado estar com vocês. Vamos agradecer por este momento, elevando o nosso pensamento a Deus, silenciando por um instante nossas preocupações, as nossas angústias, buscando silenciar os nossos temores, a nossa ansiedade, que o nosso coração possa se fazer terra fértil para ouvir as belas lições da vida desse grande seareiro sobre cuja existência vamos comentar essa noite. Que os amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Paz e Amor, os mentores amigos, possam nos auxiliar a compreender e trazer, sobretudo, como um exemplo para as nossas vidas, os tantos exemplos de trabalho, de amor que Ângela Guarou nos deixou. Que o Mestre Jesus nos envolva e se faça presente entre nós. Queridos amigos, é sempre satisfação muito grande nós podermos falar de alguém que a gente gosta muito, que tem um carinho muito especial. E se estamos encerrando um grupo de estudos, nada melhor do que falar daquele que, de uma certa maneira, começou com todo esse trabalho, com toda essa ideia de estudar o Espiritismo de maneira sistematizada, de nós nos tornarmos conhecedores dessa doutrina, a fim de que o conhecimento se transforme em nossos corações e mentes em evolução espiritual, em trabalho. Nós temos uma alegria muito grande de ter como fundador de nossa casa alguém que ampliou, que teve um trabalho espalhado por grande parte do mundo, não só do nosso estado ou do Brasil. Ângela Guarou é alguém que certamente escreveu o seu nome na história do espiritismo no mundo, não apenas no espiritismo de Porto Alegre ou no espiritismo gaúcho. E se nós estamos encerrando hoje os estudos neste ano, né, já na preparação para retornarmos no próximo ano, vamos, né, nada mais adequado do que falar daquele que, de uma certa maneira, inspirou a criação do próprio ESD, né, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós levaremos certamente ainda muitos anos para compreender a grandiosidade que foi a vida do espírito de Ângela Guarou. Infelizmente, são poucos os que o conhecem, mesmo entre os espíritas gaúchos aqui, onde ele teve a última etapa de seu trabalho de luz. Muitos, quando nós falarmos de Ângela Guarou, vão lembrar que, né, isso que eu estava falando, né, que foi ele em espírito, Ângela Guarou em espírito, que numa comunicação lá em 1978, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da médium Cecília Rocha, foi ele que, numa mensagem mediúnica, numa psicografia, incentivou a criação de um estudo sistematizado da doutrina espírita, nos termos do que ele já pensava enquanto encarnado, e principalmente nos termos do que preconizava o nosso codificador Allan Kardec. É a partir dessa comunicação que vai surgir depois o ESD, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e alguns anos depois, em 1983, essa campanha é abraçada pela Federação Espírita Brasileira e se espalha
pelo Brasil todo. Mas Henri Laguarô não foi só isso. Alguém, né, se nós falarmos de Aguarô, vai lembrar que ele foi um dos ex-presidentes da Federação do Espírito, da Federação do Rio Grande do Sul. Há quem diga até, né, e podemos defender isso, né, de que ele foi o fundador da Fermes. É claro que a sua humildade e seu trabalho de liderança, de envolver os seus liderados, dando-lhes tarefas, né, criando congressos para, a partir de uma ampla discussão das casas, criar a federação, dando assim essa conotação de ser uma formação coletiva. Isso vinha do seu caráter de liderança e do seu caráter de amor e de humildade, mas certamente ele foi um aglutinador, foi um advogado da causa da unificação dos espíritas gaúchos. Foi ele que coordenou os esforços, que aproximou as pessoas, que aproximou as lideranças para que a federação pudesse surgir. É um espírito que viveu uma vida tão cheia de acontecimentos que certamente transformaram e determinaram o futuro do espiritismo e do espiritismo como ele é hoje. Se nós estamos aqui neste momento numa casa espírita, Paz e Amor, que ele foi o fundador em 1921, nós vamos agradecer a ele. Para a gente ter uma ideia de quem foi esse espírito tão luminar, a gente precisa retornar no tempo e viajar para o outro lado do oceano. E é tão importante nós recordarmos ele que foi um missionário de dois mundos, como certa vez eu escrevi num artigo sobre a vida dele, um missionário de dois continentes, que semeou a doutrina dos dois lados do oceano. Então, ele tem todo um trabalho na Espanha também, como a gente vai ver, fomentando, difundindo e unindo os espíritas espanhóis, um trabalho lado a lado com a Amália Domingos Soler, esse espírito luminar, um dos grandes nomes, a grande dama do espiritismo, ao lado de Colavida, né, que era chamado Kardec espanhol. Então, nós precisamos retornar no tempo. Nós vamos para o norte da Espanha. O ano é 1860. Estamos no norte da Espanha, 1860. Na vizinha, né, França, há apenas 3 anos antes disso, Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos, o marco inicial da doutrina espírita no mundo. Mas neste ano de 1860, é um ano especial porque é neste ano que Kardec dá a feição definitiva ao Livro dos Espíritos. Nós vamos recordar, né, que o Livro dos Espíritos vai surgir inicialmente com 501 questões, e Kardec vai reformular, ampliar a doutrina, de maneira, né, lá em 1857 vai ter o Livro dos Espíritos, 501 questões, e vai surgir um pequeno opúsculo sobre instruções aos médiuns, as práticas espíritas, que era um pequeno guia para médiuns e invocadores. Kardec, nos anos seguintes, vai ampliar isso, e esse pequeno guia vai virar o Livro dos Médiuns, que vai surgir em 1861, no ano seguinte. E esse Livro dos Espíritos, mais fininho, com apenas 501 questões, ele vai mais do que dobrar de tamanho, chegando às 1018 ou 1019 questões, conforme aí o critério, a tradução que a gente utiliza. Tem uma pergunta ali que é dividida em algumas traduções em A e B, né? Em outras ela vira uma nova questão. Então, em 1860 é quando o Livro dos Espíritos, que nós conhecemos hoje, que nós estudamos hoje, surgiu, no mesmo ano que Henri Laguarô nasceu. Ele nasce num lar muito humilde, muito católico, numa região muito pobre
do norte da Espanha. Era na vila chamada Ayerbe, na província de Huesca. Era o dia 2 de outubro de 1860. No dia 2 de outubro de 1860. Ele nasceu com o nome de Ángel Aguaró Torero, era filho de Dom Juan Aguaró e Dona Juana Torero. Era uma família muito pobre, mas muito católica, muito temente a Deus. Então, a primeira educação que Aguaró recebeu, que o pequeno Ángel recebeu, ela era rigidamente católica e estava a cargo do seu tio materno, Dom Pablo Torero, que era pároco de Novales, uma localidade dentro dessa mesma província de Huesca, próximo dali. E esse tio dele, Dom Pablo Torero, que era o pároco, que era o padre de Novales, e tinha um carinho muito grande pelo seu sobrinho e nutria em seu coração o projeto de fazer dele, do pequeno Ângelo, seu sucessor na tarefa eclesiástica, de preparar o pequeno Ângelo para ser um padre, um pároco. Então, desde muito cedo, ele começou a receber educação católica e começou a participar também dos ofícios católicos, todas aquelas questões de tipo coroinha, auxiliar na celebração da missa e tudo mais. Mas, o destino, a história, preparava para aquele menino algo muito diferente. Era um menino inquieto, um menino com uma sede de sair pelo mundo, de fazer e espalhar grandes coisas pelo mundo. E porquanto ainda fosse um menino muito pequeno, ele sentia que não era naquilo que estava seu destino, que estava a sua vocação. Não era em ser padre, por mais que ele amasse o seu tio, que ele amasse as coisas de Deus, e sentia que não era aquilo ali que ele deveria seguir. E sentia também que não era naquele lugar, que ele precisava sair daquele lugar pequeno atrás de coisas maiores. E então, com apenas 11 anos de idade, imagine, hoje em dia a gente, tem cada vez mais os filhos vão ficando na casa da gente, até por uma questão econômica, mas às vezes a gente se preocupa, adolescente, 17, 18 anos, meu Deus, te cuida, chega cedo, me liga, Agora imaginem naquela época, sem meios de comunicação, sem meios de transporte, sem conhecidos. Imagine uma criança com 11 anos de idade deixar essa sua pequena província, que era uma vilinha, uma zona rural praticamente, e ir sozinho para uma metrópole gigantesca, uma das maiores cidades do mundo à época, Barcelona. Aos 11 anos de idade, Ángel Aguaró saiu de sua pequena vila e foi para Barcelona. Ele sentia que ali, naquela grande metrópole, seu espírito poderia, sua busca por conhecimento, por progresso, ali ela poderia encontrar vazão. E desde cedo, chegando ali, naquela época as crianças trabalhavam tanto quanto um adulto, em horários absurdamente grandes, trabalhavam como adulto e recebiam menos, porque se entendia que elas rendiam menos do que um adulto. E ele foi assim, começar a trabalhar como operário, em fábricas, em indústrias, e desde logo ele sente uma grande compaixão pela situação difícil e de sofrimento, pela exploração que os seus colegas de trabalho sofriam. E as suas leituras levavam a ele, assim, aos ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, e ele se deixou invadir
por esses ideais do socialismo utópico, como se chamava à época, e, de uma certa maneira, até por influência de seus colegas revolucionários, vamos dizer assim, sindicalistas, ele foi abandonando a sua fé católica, porque eles entendiam que a fé era uma espécie de distração para o povo, para que o povo não se revoltasse contra a opressão que sofria. Mas, então, aquele menino pobre encontra diante de si uma dura realidade. Ele era um simples operário, um adolescente praticamente, sentindo na pele a exploração e indignado ao mesmo tempo também, não só com a exploração que ele sofria, como seus colegas sofriam. E ele sentia a necessidade de querer mudar a situação sua e dos seus amigos, dos seus companheiros. Ele queria fazer a mudança, a revolução, como na época estava tão em voga, né? Tanto é que nós aqui estamos falando aqui de 1870, 1880, a gente vai ver que o mundo vai atravessar dali algumas décadas, e agora já não estará mais lá, pelas grandes revoluções socialistas, né? Grandes guerras e transformações. Então, com 17 anos, ele já assumia cargos de diretoria, né? Ele era secretário-geral de grandes sindicatos de operários em Barcelona. Nessa mesma época, em 1877, ele já tinha dentro de si essa certeza de que só a educação poderia melhorar a situação de sofrimento e exploração que aquelas pessoas, seus colegas, sofriam. Então, ele se torna um defensor, um adepto da obra de Dom Antônio Tuduri Hipona, uma obra sobre o ensino leigo. Nós vamos recordar que as escolas, além de ser restritas, o ensino ser restrito, ele era ministrado pelos religiosos, pela Igreja Católica. E, obviamente, isso tornava esse ensino tendencioso, e ele queria que as pessoas recebessem um ensino que as libertassem, que permitissem que elas pensassem, que elas construíssem o seu próprio conhecimento. Então, ele, com essa idade, né, 17 anos, ele resolve que ele precisa ser professor. E ele vai trabalhando de dia até tarde, ele de noite vai fazer um curso, o curso normal de Barcelona, para se formar professor. E formando-se professor, ele começa a dar aula para os seus colegas adultos e cria um colégio Sócrates, que ele chama de Sócrates, um colégio para adultos, de ensino leigo. Em 1879, 19 anos, ele vai conhecer injustamente a prisão, certamente influenciado por essa luta, esse seu trabalho de defesa dos seus companheiros, essa luta sindical. Um colega seu havia sido injustamente condenado à prisão pelo suposto acusado de um crime, né? E o Aguarô levou um álibi dizendo que não podia ser o cara esse, porque o fulano estava em outro lugar e tal, e aí já acharam que o Aguarô tinha cumplicidade no crime, estava querendo acobertar, acabaram prendendo os dois. Obviamente, depois foram libertados o processo foi arquivado por falta de provas. Nessa mesma época, ele vai ouvir pela primeira vez sobre o espiritismo, mas não vai despertar um grande interesse dele, né, porque ele estava bastante envolvido com essas questões aí da luta na defesa dos seus colegas, né, da situação social, enfim, das pessoas. 1881, ele vai casar com a dona Graça Aguarô. A partir dali terão vários filhos, mas no ano anterior, em 1880, então um ano depois da prisão,
ele vai conhecer e realmente se interessar pela doutrina espírita. E vai se dedicar de tal maneira e com tal alma ao estudo da doutrina espírita, que ele vai abandonar toda a sua tarefa sindical, a sua luta sindical, porque os seus colegas, os seus companheiros entendiam que ele não podia defender e propagar esses ideais espíritas, esses ideais de religião, de Jesus, e ele então prefere abandonar esses ideais revolucionários para se dedicar exclusivamente à doutrina espírita, vendo que ele poderia fazer o bem e auxiliar as pessoas, libertar os espíritos pelo conhecimento, pelo estudo e pela difusão da doutrina espírita. Então, nesse mesmo ano, com 20 anos de idade, ele vai criar o primeiro, né, vai se vincular ao primeiro grupo espírita chamado La Cosmopolita, que era uma sociedade, não era espírita, mas assim, tinha uns princípios mais racionalistas. Ficou ali pouco tempo, depois ele vai já fundar aí o Centro Barcelonês de Estudos Psicológicos, já de inspiração espírita. Na sequência, vai ser cofundador lá em Barcelona da União Espiritista Kardeciana, depois o Centro Sócrates, né, não confundir com a escola Sócrates que ele tinha criado lá atrás, o Centro Amor e Ciência, e são casas todas que ele fundava, saía, fundava outra, mas voltava e ficava ajudando, ele ficava atendendo esses vários grupos, como Paulo de Tarso. Ele fundava, e não é aquele que briguei e fui criar outro grupo, não, ele fundava, ele tinha essa ideia, igual ao Paulo de Tarso, e eu ouso fazer essa comparação, né, de que era preciso multiplicar núcleos, semear sementes de instituições espíritas em toda parte. Ele criava os grupos, saía para criar outros grupos e seguia dando assistência aos grupos anteriores que ele havia criado. Eu não faço ideia, mas deve chegar em torno de uma centena de casas e grupos espíritas que ele criou pelo mundo todo, por vários países. Então, eu acho que a comparação com Paulo de Tarso é muito válida. De 1900, ele vai estar como delegado no Congresso Espírita e Espiritualista de Paris, e até 1905, quando ele deixa a Europa, todo esse período não vai ter, né, os biógrafos dizem que não vai ter nenhum grande evento espírita, congresso, coisa e tal, do qual Aguarô não vai participar de uma maneira ativa, defendendo teses, usando da palavra, propondo soluções, e segue criando grupos, né, e realizando o trabalho de difusão, escrevendo bastante em periódicos também, e fazendo todo o trabalho de difusão da doutrina ao lado, né, de Amália Domingos Soler, a grande dama do espiritismo, do Miguel Vives, conhecido como Kardec espanhol. Então, todo esse período, de 1880 a 1905, são 25 anos de um trabalho profundo de difusão e consolidação do espiritismo na Espanha, participando de eventos em outros países ali ao redor. E em 1905, então, é a primeira grande viagem para fora, né? Primeira viagem, ele já havia feito tantas, né? Mas é a primeira travessia que ele fará do oceano, né? Em 1905, Aguarô deixa a Espanha e vai se fixar, veja, ele está agora com 45 anos. Ele vai se fixar na Argentina. E ali ele vai se ligar já a um grupo existente chamado Constância, onde ele logo se torna uma liderança, um dos maiores conferencistas, e se liga ali logo às grandes lideranças do movimento espírita argentino. Depois já se liga também à La Fraternidade, que é outro grande grupo que já existia ali. Mas, óbvio, pouquíssimo tempo depois ele vai começar a criar os grupos dele.
novos grupos aí em solo argentino. Vai começar com o Centro Amor e Ciência, onde ele também criou uma escola leiga, né? Uma escola mesmo de ensino normal, regular para adultos e crianças. Dirige ali uma revista, a revista El Espiritismo, que era o órgão oficial da Liga Espírita de lá, e viaja por todo o interior da Argentina fazendo conferências e auxiliando a criação de várias sociedades espíritas por ali. Aí ele retorna para a Espanha. Eu acho interessante, ele fica algum tempo em um país e depois, ao invés de ir direto para outro país, ele retorna para a Espanha. Obviamente, revisita na Espanha, ele sempre vai fazer isso no intervalo, quando ele retorna, né, para a Espanha. Vai visitar as casas que ele criou, vai auxiliar no trabalho de unificação, de criação e fortalecimento da Federação Espírita Espanhola. E, dali a pouco tempo depois, ele volta para a América do Sul, só que dessa vez para o Uruguai, onde ele fica bem pouco tempo e cria alguns grupos e tudo mais, exemplo da Argentina, mas fica menos tempo. E volta para a Espanha, e daí um novo retorno agora para o Paraguai. E no Paraguai ele vai ficar um tempo um pouco maior, mas é ali que vai acontecer um fato marcante na vida dele, né? Um fato assim determinante na existência de Ángela Guaró, que é a desencarnação trágica de um neto dele, que ele tinha um carinho assim gigantesco, uma ligação toda especial por esse neto. É como se fosse enfim, um espírito a quem ele estava especialmente ligado há muito, muito tempo. E foi um acidente assim envolvendo uma espécie de atropelamento por uma carroça, uma carruagem. Na época, né, não existiam praticamente carros ainda, né? Falando do comecinho do século XX, no interior do Paraguai. E pelo resto da sua existência ele vai manter contato, né, através da sua mediunidade intuitiva, recebendo recados e inclusive se dedicando ao estudo da educação, da pedagogia, por conta desse seu neto, que ele tinha uma ligação tão grande. Volta para a Espanha e novo retorno à América do Sul, e desta vez ele vai para um país que não fala espanhol, não fala a sua língua. Vem para o Brasil e vem para aí, né? Porto Alegre, para a capital, 1915, agora 55 anos de idade. Chega em Porto Alegre. E ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nos outros países. Vai se integrar rapidamente ao movimento espírita já estabelecido, se liga ali a Allan Kardec e ao Instituto Espírita Dias da Cruz, Allan Kardec do centro ali, e o Dias da Cruz, ambas casas que existem até hoje, né? E que na época eram as grandes casas espíritas, assim, em termos de importância, de tamanho. Existiam algumas outras, mas assim, com essa dimensão, não, né? E ali ele já vai começar a colaborar, escrever artigos para a revista Eternidade, né, que era uma revista que as duas casas mantinham meio que em conjunto, tanto Allan Kardec como Dias da Cruz, e vai dirigir essa revista enquanto ela existia, até seu último número, e é a partir dessa revista, onde ele escreve constantemente, e o trabalho que ele realiza aí nessas duas casas, que ele vai começar uma verdadeira campanha em favor da união dos espíritas gaúchos. E essa campanha de visitação, de reuniões, de assembleias, de reunião de lideranças, vai acabar colimando, né, na criação, na fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul em 1921. E é esta Federação Espírita do Rio Grande do Sul que ele, por humildade, não vai ser o primeiro presidente, não vai querer ser o primeiro presidente, mas será o terceiro presidente.
e vai dirigir a Federação Espírita do Rio Grande do Sul até o ano de 1927. E é nessa época, no começo dos anos 20, aí, 1920, 21, que ele vai, 22, que ele vai fundar a Paz e Amor. Então, Casa Espírita em que nós estamos ligados e que existe, porque, mais uma vez, ele chegou num país, se ligou às casas espíritas existentes, fomentou o trabalho, ampliou o trabalho, espalhou, formou novas lideranças, uniu as pessoas e, dali a pouco, ele criou novos núcleos, novos pontos de luz. E um desses pontos de luz é a nossa querida Paz e Amor, que há mais de um século ilumina os corações de tantas pessoas que já passaram e que ainda passarão por ela, entre tantos nós, né? Cada um de nós que tem o privilégio e a alegria de ter essa oportunidade de estarmos nesse recanto de paz e de luz, né? Então, a gente vê que ele tem, né, um ceareiro incansável, um semeador da doutrina e que semeia os postulados espíritas, as verdades evangélicas, é um novo Paulo de Tarso. Alguém pode achar exagerada essa comparação, mas ele tem um método de trabalho, ele tem uma biografia muito parecida de alguém que sai espalhando sementes, que está sempre caminhando, que está sempre buscando lugares novos, e ali ele vai deixando sementes, né? Nos pontos mais inóspitos, no interior da América do Sul, nos lugares mais difíceis de chegar, iam se criando, largando-se a semente da doutrina espírita, as sementes do Evangelho, criando núcleos, ajudando depois esses núcleos a se fortalecerem, revisitando esses núcleos, mandando cartas para eles, se correspondendo com eles, a fim de que ele pudesse seguir dando o seu apoio. Então, a gente pode, assim, afirmar, assim, com poucas chances de erro, né, de que Ângela Guarô foi uma viga mestra, um pedestal sobre o qual se edificou praticamente todo o movimento espírita do Rio Grande do Sul. A sua influência que está até hoje, né, que a gente sente, seja aí nessa questão do estudo sistematizado, da unificação, na luta da evangelização da infância e da juventude, pelas tantas instituições que em Porto Alegre surgiram a partir de sua mão, de sua inspiração, como a própria Paz e Amor, que ele vai presidir até a sua desencarnação em 1932. Então, são 10 anos, né, pouco mais de 10 anos de Paz e Amor, né, fortalecendo para que essa casa se firmasse, se expandisse e chegasse aí plena, luminosa e iluminando ainda até os dias de hoje e com certeza por mais um século pela frente. Lembrar ainda rapidamente, de passagem, um episódio em 1926, né, quando ele compareceu como representante lá na Federação Espírita Brasileira, como representante do Rio Grande do Sul, e as suas ideias, né, seu papel propositivo cativaram tanto as pessoas que ele foi escolhido assim para ser o secretário-geral daquele Conselho Federativo Nacional. Então, quem ver os anais daquelas sessões do Conselho Federativo Nacional vai ter a ideia de quão verdadeiras são essas palavras. Então, assim, foi uma passagem inesquecível. E foi ali, naquele evento, em 1926, em Brasília, que ele tomou contato com uma ideia que o pessoal da Federação do Espírito Santo, né, a Federação Espírita Capixaba, trouxe para a Federação Espírita Brasileira, que seria a questão da evangelização da infância e da juventude.
Na época, sim, eles não deram lá muito valor, mas ele achou aquilo tão importante, tão precioso, que ele trouxe isso, voltando para o Rio Grande do Sul, e implantou no Paz e Amor, já no ano seguinte, em 1927. Então, o Paz e Amor tem certamente uma das evangelizações espíritas mais antigas do Brasil, do mundo, provavelmente, evangelização da infância. Logo em seguida, ela foi levada por ele, né, enfim, inspirada e foi acolhida pelo Dias da Cruz e, logo na sequência, pela própria Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, vejam que criatura especial, que criatura fantástica, né? Seguiu ao longo de toda essa sua existência se correspondendo com grandes lideranças espíritas do mundo todo, inclusive com Leon Denis. Ele trocava correspondência com Leon Denis, com Miguel Vives, né, com a Amália Soler e tantas outras lideranças, e dos países por onde ele passou, com as lideranças do movimento espírita brasileiro, pela FEB, né? Escreveu muitos artigos, a gente encontra muitos artigos dele escritos em espanhol, em periódicos espíritas espanhóis, e no Brasil a gente tem ainda hoje publicado pela FEB a obra Grandes e Pequenos Problemas, que é uma obra assim que ela é muito útil porque ela permanece atual até os dias de hoje. É uma reflexão a respeito do espírito encarnado na Terra, de que maneira ele pode dar conta e superar as suas dificuldades enquanto espírito encarnado em processo de evolução. Então, né, fica a recomendação de buscar e ler e meditar e estudar esse livro, que é um livro muito rico. Escreveu também o Sermão da Montanha, mas não recordo, acho que ele não foi publicado, mas não foi republicado. E ele atribuía aos seus textos, aos seus escritos, uma origem espiritual, porque ele era médium intuitivo. Então, um grande admirador, um grande trabalhador gigantesco, que a gente não pode esquecer, e é isso que eu acho que é o mais importante que nós estamos fazendo no dia de hoje, de tempos em tempos. A Paz e Amor faz isso e faz com muita propriedade, que é recordar a vida de um espírito tão gigantesco. Às vezes a gente lembra de outros grandes trabalhadores espíritas que não fizeram, né, nem metade do que ele fez. Talvez pela sua humildade ele nunca quis propagar os seus feitos, mas foram feitos espetaculares. Ele precisa ser recordado. Nos tempos em que nós vivemos, a lição de vida de Ângela Guaró, essa sua mensagem constante, essa sua preocupação com o sofrimento das outras pessoas, essa sua preocupação pela educação da criança e também do adulto, da educação espírita, de se conhecer e estudar a doutrina espírita como um mecanismo de libertação espiritual, de evolução espiritual. Esse seu ideal que nós também precisamos trazer para a nossa vida, de ser um grande semeador, um grande Paulo de Tarso, um grande divulgador da doutrina espírita, um criador de novos núcleos, um formador de novos trabalhadores, de novos ceareiros, de multiplicadores da doutrina. Hoje nós temos tanta facilidade de comunicação, de transporte, de nós interagirmos com as pessoas. Se a Guaró, né, tivesse tido 1% do que nós temos hoje, o que mais ele teria feito? Quando a gente recorda, como fizemos nessa noite, a vida de um grande espírito, é claro que a gente faz isso para homenageá-lo, mas
a humildade deles, certamente não, né, abre mão desta homenagem. A gente faz, na verdade, isso para recordar e aprender com o exemplo dessas pessoas. Então, quando nós recordamos uma vida que foi luminosa, é para olharmos e vermos quais dessas luzes, quais dessas obras eu posso trazer para a minha vida, como eu também posso me fazer um pouquinho mais missionário, como eu posso também colocar os meus tijolinhos na construção de novos grupos, na ampliação do conhecimento, do estudo da doutrina, que é o que, enfim, estamos encerrando neste ano. A lição do estudo, de se fazer um estudante melhor, e após aprender, também se dispor a ensinar, a espalhar, a multiplicar. Então a gente encerra agradecendo, né, efusivamente, assim, de coração tomado de alegria e de emoção. Agradecer a este grande Espírito por tudo o que ele nos legou e que continua nos trazendo a partir da espiritualidade maior, porque nós sabemos que ele continua entre nós, trabalhando e trabalhando muito. Vamos agradecer a Deus Pai, mais uma vez, pela oportunidade que ele nos deu de estarmos aqui reunidos. Agradecer em especial ao nosso querido Ângelo Aguarô, que ele possa receber o nosso carinhoso abraço de muito obrigado por tudo. E pedir a ele que continue conosco, porque nós ainda precisamos muito, muito que ele continue nos apoiando e nos envolvendo. E que possamos nos fazer cada vez estudantes melhores da doutrina espírita, para que amanhã ou depois nos façamos multiplicadores, professores, semeadores da doutrina espírita, como a Guarô nos ensinou. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe e permaneça conosco nos dias que se seguem. Muita paz a todos.